Toda magia é animista? Como conversar com os espíritos? E qual a importância do Grimório na prática hermética, na prática ocultista? Estas e outras perguntas serão respondidas por Robson Belli, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que completou 14 anos, no dia 9 de março de 2024. Iniciamos lá no dia 9 de março de 2010 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando suas experiências, suas vivências, um monte de conhecimento. Dá para você maratonar numa quantidade exorbitante assim, de ideias que você pode assimilar e gostar. Inclusive o tema de hoje, que é magia, espíritos e egrégoras. E pela primeira vez, e presencial diretamente do Japão, ele, residente lá há mais de 9 anos, eu acredito ou 10 anos, alguma coisa assim, Robson Belli. A gente vai completar qual é a quantidade de anos que ele está morando por lá. Bem-vindo, Robson Belli. Muito obrigado, Samuel. Estou lá há 11 anos. 11 anos. Estou no Japão há 11 anos. Que beleza, viu? Estava conversando hoje com uma pessoa que estudou no Japão e ela falou que lá existe 3 alfabetos diferentes, ou 3 alfabetos principais da língua do Japão, é isso? Sim, é isso mesmo. Eles têm kanji, hiragana e katakana. Oh, que beleza! E você já domina todos esses... Não. Não, com toda certeza não. Meu japonês não é fluente. Olha só que coisa. Mas você mora num lugar especial. Você estava contando aqui, fazendo inveja para nós que moramos aqui na grande metrópole, que mora num lugar muito especial lá no Japão. Onde é que você mora? Eu moro na inclinação do Monte Fuji, na cidade de Fujinomiya, entre o mar, a bacia de Shizuoka e o Monte Fuji. Então, da sala eu vejo o Monte Fuji, da cozinha eu vejo a praia. Não, fala sério. Diz aí, não é? Dá vontade até de você voltar para Coaraguá, né? Por isso que ele falou assim, estou me adaptando aqui à cidade de São Paulo. Tá vendo? Você adapta porque é tanta beleza, tanta visão. Olha para a janela, é uma foto, olha para outra foto, outra energia, outra conexão. Muito bom. Seja muito bem-vindo aqui, Robson. Indicação do nosso querido amigo que já esteve aqui diversas vezes, que é o Marcelo Deodébio, que está, inclusive, organizando... Não, já está organizado, né? Já está organizado. Já vai estar aí, ó, dia 15, 16 e 17 de novembro, Simpósio Sofia, inclusive. Ele vai estar lá. Robson Belli, veio especialmente para isso também? Com certeza. Ah, tá vendo? É um privilégio estar no Simpósio Sofia e Robson Belli vai estar aqui com a gente. Recadinhos aqui iniciais com o nosso Ed Murphy, né? Ed Murphy aqui na parte técnica, Iago Mihael. Olá, pessoal. Vamos lá, então, para os nossos recadinhos. A gente vai ter um videozinho ainda do Simpósio Sofia também, que vamos passar aqui, assim que eu terminar os recadinhos. Mas, antes de começar os recadinhos, agradecer aos 120 mil inscritos. Acabamos de bater 120 mil inscritos. Muitas felicidades, muitas festas por isso. Então, agradecer a vocês, agradecer a toda essa trajetória, né, de conhecimento e coisas que a gente vem divulgando aí. Recados. Aula live, para você que gosta de espiritualidade, na verdade, quartas, quintas e sextas a gente tem aula, temas prosperidade, universo espiritual, xamanismo e experiências fora do corpo, estados alterados de consciência. Às 9 horas aqui, na TV Consciência Próspera, é aberto, é ao vivo, com o professor Samuel. Temos um canal de cortes dedicado apenas às aulas lives, então você que nunca viu as aulas lives, quer saber mais ou menos como funciona, como que funciona essa dinâmica, temos os cortes lá. Deem uma olhada, vocês vão gostar muito. Agradecer a vocês que estão se inscrevendo, tá sendo bem bacana. E agradecer também ao canal de cortes oficial daqui do Consciência Próspera, que bateu seus 25 mil inscritos também recentemente. Então, muitas festas, várias marcas e comemorações aqui pra gente, né? E para finalizar, lembrando, a gente tem mais ou menos, a gente vai ter 1 hora de entrevista e aí a gente abre o chat aqui para vocês. Então, interações, comentários, perguntas, a gente vai ler, eu vou estar aqui selecionando, vou estar separando, e aí mais ou menos depois de 1 hora de bate-papo, estaremos aqui interagindo com vocês, tá bom? Participem, perguntem, que faz com que isso fique mais dinâmico, e depois a gente consegue fazer cortes. Então, mesmo que você saiba muito sobre o conteúdo, faça perguntas, porque você auxilia que tanto o Robson traga mais coisas,
e também isso fica lá para o pessoal que vai assistir a live depois, tá bom? É isso aí. E Simpósio Sofia, Vamos pro nosso vídeo videozinho. gravado, muito bem. Vamos lá, uma chamadinha aí da temática que eu vou abordar nessa edição do Simpósio Sofia. Sonhos são sagrados, são sementes do grande mistério plantadas no solo fértil do coração, alma e espírito. Nos múltiplos caminhos espirituais do xamanismo, se você quer manifestar os seus sonhos, é preciso aprender a confeccionar rezos xamânicos, e se aliar, ter como aliados os seus 7 potenciais guardiões animais. E eu estarei com você, guiando no Simpósio Sofia, nesta jornada de conexão que tem como sintonia a metodologia bioxamânica, com intento de integração entre corpo, mente e espírito. Essa jornada vai possibilitar que você tenha acesso e contato e sintonia com os caminhos xamânicos, com profundidade, conexão e a teia sagrada das realizações. Venha com a gente no Simpósio Sofia, nessa jornada transformadora. Pessoal, e também esqueci de dizer, curtam e compartilhem. Curta porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele indica para mais pessoas. E compartilhem porque a gente realmente vai ter uma entrevista muito bacana. Então, bora lá para nossa entrevista. Muito bem, então bora lá. Inclusive aqui o Gibson falou que vai pegar um café, uma chipa, para acompanhar aqui a nossa bate-papo entrevista com o Robson Belli. E como eu gosto sempre de fazer na primeira pergunta, como sendo perguntas assim de jornada, de conexão, que as pessoas chegam a alguns determinados caminhos, né? No caso do Robson, a pergunta é assim: como é que você iniciou esse seu caminho iniciático, redundante ali nessa palavra também, né? Como é que começou esse seu interesse pelas práticas espirituais? Foi aqui no Brasil? Foi lá no Japão? Como é que inicia também essa sua trajetória de sintonia com essa temática mais do mundo invisível? Bom, eu nasci numa família ocultista. Eu não tive um momento no qual eu não fui ocultista. Desde a minha infância, eu comecei a ler I Ching aos 6 anos de idade com meu pai, me auxiliando, jogar as moedas, interpretar os hexagramas. E tive um treinamento durante toda a infância, porque minha avó era Rosa Cruz, praticante de magia também, meu avô, meu pai. Então, eu não tive, assim, um momento em que eu... Sabe aquela história? Você nasce num lar de corintiano, você vai ser corintiano, infelizmente. Então, assim, eu já nasci no meio ocultista. Sofri preconceito por causa disso durante a infância, perseguição, apanhei na escola, porque acontece isso com as crianças ocultistas. Então, você, pai, que está no ocultismo, toma cuidado com seu filho. Mas... Qual era o tipo de bullying que as crianças faziam na escola por você ser ocultista? Bom, o mais básico é discriminação chamando de macumbeiro, né? Ó, não fala com ele que ele é macumbeiro. Acontece. Infelizmente, criança é um pouco maldosa às vezes. Mas, superado tudo isso, tive uma adolescência rebelde, no qual eu me afastei da magia depois de ter algumas vivências e muito ensinamento. Eu passei um período ateísta, e então eu encontrei a Deus por meio da minha namorada. Ela disse... Eu estava numa sala de bate-papo UOL, ofendendo evangélicos, e minha namorada era evangélica no período, e ela basicamente disse: olha, você pode não acreditar em mim, mas o que eu vou te dizer vai te impactar. Se não te impactar, eu sou uma mentirosa, você não precisa mais levar em consideração. A gente nunca se viu e a gente não se conhece, certo? Eu falei, certo. Afinal, era uma sala de bate-papo UOL. E ela disse: você tem uma queimadura na palma da mão direita. E foi assim que ela disse: você orou a Deus, dizendo: Deus, fazei prova de mim e eu vos mostrarei. Está aqui Deus te falando hoje para mostrar que ele sabe quem é você. Eu buguei por uns 3 minutos, fiquei parado, quieto, olhando para a tela do computador, rearranjando minha mente, porque eu sou muita coisa, muito teimoso, mas eu não sou tolo o suficiente para negar uma evidência direta. E aí, então a dúvida sobre Deus em mim morreu. Eu me tornei evangélico por alguns anos,
com isso. E num belo dia, já morando no Japão, porque tudo isso aconteceu enquanto eu estava no Brasil, já morando no Japão, quem perdeu a fé foi a minha esposa. E aí eu disse para ela, olha, você não pode dizer que Deus não existe tendo experimentado apenas a religião católica e a evangélica. Se você não experimentou todas as expressões da fé, você não pode dizer que você desconhece Deus. E aí trilhamos uma via sacra, igrejas, templos, religiões diferentes, shintoísmo, budismo, espiritismo, kardecista, tudo que você possa imaginar, o Islã. Mas foi num templo de Umbanda que aconteceu algo interessante. Porque ela já estava desistindo, ela falou, não, desisto, Deus não existe mesmo, acabou. Eu falei, não, falta um lugar pra gente ir. Ela, qual? Eu falei, num templo de Umbanda. Ela falou, macumba? Eu falei, macumba. Aí ela falou, por quê? Eu não vou num templo de macumba. Eu falei, já fui em todo quanto é lugar, por que não? Se Deus não existe, não tem por que ter medo. E ela, então, concordou. E fomos a um templo de Umbanda, por acaso era uma gíria de Exu, por acaso. E ela entrou para ter a experiência dela para o salão, só que eu fiquei do lado de fora, porque eu fui interceptado pelo dirigente da casa, um senhor idoso, muito sábio, e minha esposa entrou para o salão, eu não sei o que aconteceu lá dentro, e fiquei lá fora. Então, esse senhor teve algumas incorporações diferentes e me falou coisas muito particulares, que ninguém poderia dizer ou saber, porque afinal eram coisas da minha criação, eram coisas da minha família. Uma dessas coisas foi, Robson, você é muito bem-vindo aqui, mas o seu caminho não é este. Você deve voltar a trilhar os passos da sua família. E eu achei aquilo maravilhoso, mas assustador, porque afinal, meu avô era demonólotra. Meu pai era demonólogo. E minha avó gostava de magia com anjo e eu achava que toda magia com anjo é coisa de vó. E aí, um momento, uma entidade baixou e falou: volte para casa, pratique a magia dos seus pais. Você tem que terminar o que você começou. Você tem que aprender Goécia. Eu falei, Goécia? Na hora eu falei, não, magia com demônio. Tipo, eu não queria magia com anjos, mas eu também não estava muito interessado em algo que envolvesse um demônio. Então, tudo bem, eu aceitei a mensagem e voltei para casa. Entramos no carro pós a gira e minha esposa dirigiu por quase 1 hora até em casa sem que ninguém dissesse uma única palavra. E aí ela disse, de maneira bem direta, sábado que vem a gente volta. Em nenhum outro lugar ela quis voltar. Eu falei, opa, temos algo aqui. E eu não especulei com ela também, falei, não, deixa ela, é um momento interessante. E eu realmente queria voltar mesmo. Afinal, eram muitas mensagens que eu tinha recebido também. Ela tinha tido a experiência dela lá dentro, eu tinha tido a minha lá fora. Eu falei, pô, eu quero voltar. E então começamos a frequentar o terreiro e eu voltei a estudar magia. Muito do que me foi apresentado durante minha criação, até a adolescência, começou a retornar às minhas memórias e de repente eu estava estudando um cara que eu detestava, Aleister Crowley. Eu tinha nojo, repulsa de Aleister Crowley. E de repente eu estava estudando Goécia e ainda mais a Goécia de Crowley. E eu comecei a perceber que não era tão sujo ou tão detestável quanto eu imaginava. Então eu fiz a minha primeira magia. E nada melhor do que números para mensurar alguma coisa. E a minha primeira magia foi com um demônio, eu não vou dizer o nome, mas é o número 26 lá da lista da Goécia, porque não é bom ficar falando esses nomes. E
eu pedi um valor específico de uma fonte inesperada. Eu pedi $2.000. E durante 29 dias, nada aconteceu. Minha esposa já estava até tirando sarro de mim. Aí, ó, fez um monte de coisa, esse negócio não existe, não dá certo, devia ter pedido a Exu. Tipo, beleza. No dia 30, caem $2.014 na minha conta. E aí quem começou a tirar sarro fui eu. Aí eu falei, aí ó, tá aqui ó, números. E foi assim que eu entendi magia real. E aí a sede só cresceu. E aí eu parei de pedir dinheiro e comecei a pedir sabedoria, entendimento. E comecei a buscar cada vez mais adentrar essa sabedoria. E de lá para cá tem sido um caminho maravilhoso, do qual muitas pessoas hoje têm vindo junto comigo estudar e está sendo muito bom. Legal. E quais são as práticas, ou a semelhança, na verdade, né? Quais são as semelhanças das práticas de magia realizadas no Brasil e as realizadas no Japão? Nesses seus anos de pesquisa, que você despertou um resgate dessas conexões de magia familiar e também quando você está num outro ambiente, num outro país, num outro lugar. Existe xamanismo no Japão? Existe voodoo no Japão? Existe. Existe a religião shintoísta do Japão, ela é uma religião extremamente animista, onde tudo são deuses. A gente vai ter a montanha como deus, a gente vai ter a pedra, o rio, e a gente vai ter muitas entidades, além dos deuses, a gente pode encontrar os yokai, que são entidades consideradas mais trevosas, muitas vezes. A gente vai encontrar vários tipos de entidades, animais fantásticos. Aqui a gente tem a mula sem cabeça, lá eles têm o Kirin, que é tipo um unicórnio, meio dragão, meio unicórnio. É um pouco diferente. Mas o Japão, ele é repleto de deuses. Não mais do que 100 metros da minha casa, a gente tem um templo de exorcismos. No cruzamento da esquina da minha casa, a gente tem uma estátua do Deus da Prosperidade. Então, no Japão, você não precisa fazer muito esforço para trombar ou encontrar algo que é secular ou milenar até, de um templo, de um deus, de alguma coisa ali. Então, qual que é o Deus da Prosperidade daqui? O nome, assim, diretamente eu não vou saber, mas são 8, né, deuses da fortuna, e eles carregam instrumentos diferentes. Esse, no caso, ele carrega um martelo, que toda vez que ele bate no chão, saltam moedas onde ele bate. Então, assim, existem vários, porque existem mais de 3.000 deuses no Japão. Se diz a boca popular que existem mais de 15.000 deuses no Japão. É um país onde pessoas se tornam deuses dependendo das suas ações em vida. Então a gente tem práticas muito diferentes, né, do eurocentrismo. A gente está num lugar muito diferente. A deusa solar é uma mulher, o deus da lua é um homem. Então a gente vê a grande diferença já do Ocidente para o Oriente. Uhum. A gente falou sobre o animismo está em toda a magia, como a abertura do programa, né? O que é o animismo? Você acabou de falar que boa parte dos assuntos e conexões mágicas no Japão é animista, assim, de conexão. Então, para entender melhor, para quem está nos acompanhando, o que é o animismo e como é que nós podemos experienciar o animismo no nosso dia a dia? É uma pergunta bastante interessante. O animismo, ele é uma forma de expressão religiosa no qual se considera que todas as coisas são sagradas e possuem um espírito. E aí, então, se adora a natureza como um todo, como expressão do divino, e se estabelece essas conexões com o sagrado por meio da natureza. Isso é o animismo.
Qual foi a sua segunda pergunta? Como utilizá-lo, como vivenciá-lo, como praticá-lo, como interagir o animismo no nosso cotidiano, no dia a dia? Bom, entendendo que todas as coisas têm um espírito, uma forma bastante até judaico-cristã para se utilizar desse meio é abençoar as coisas quais se vai consumir, se vai se utilizar. Por exemplo, eu abençoo essa água para que me sirva para matar a minha sede. É uma forma de uma bênção curta, direta e simples para que eu esteja consagrando essa água a fim de que ela me tenha um propósito. O animismo, ele faz isso considerando que você tem que ter respeito pelo espírito da água para que, então, ele possa servir a um propósito. Então, diferente, um pouco diferente, mas ainda assim, dentro do mesmo princípio, onde tudo é sagrado e você precisa conversar com esses espíritos das coisas, dos objetos, dos lugares, para, então, estabelecendo essa conexão, você se valer do favor dessa energia, dessa entidade. Uhum. Bom, você tendo uma experiência de conexão familiar, tendo um avô idolatrava o demônio. Exato. E o outro que estudava, que é o demólogo. Então, havia um estudo de demologia. E nessa perspectiva, aí sim, você podia ter também bastante bullying, né? Na escola, por conta disso também, por conta dos pais, nesse sentido de conexão, né? Olha, tá chegando ali o filho né? De conexões assim mais semelhantes. Mas a minha pergunta é mais para o dia a dia e mais para o que a gente está vivendo hoje. Como é que nós podemos lidar com o nosso lado sombra e despertar, já que a gente falou do Alexa Crowley, a nossa verdadeira vontade? Bom, o trabalho com demônios, muitas vezes, ele é erroneamente interpretado. Você trabalhar com demônios não é só você evocar demônios, mas você também trabalhar com os seus demônios internos. E quando nós trabalhamos com os nossos demônios internos, nós enfrentamos desafios. Eu costumo dizer que Satã, o nosso opositor, nada mais é do que a nossa consciência. Porque, afinal, como acusador, quem é que, quando você vai dormir à noite, naquele dia que você fez uma coisinha errada, vai olhar para você e vai dizer, você sabe que isso aí que você fez foi errado, né, chefe? Então, aí está Satã, numa maneira metafórica para apresentar essa entidade. Não é a entidade, tá, pessoal? É só uma metáfora para compreender a consciência, né? E como ela nos cobra. Então, como opositor, ele se manifesta dessa maneira também, para nos cobrar, para nos dizer, olha, você está errado, olha, o que você está fazendo está errado. E isso é fundamental, porque saber que se está errado é metade da solução. Porque se você age e não sabe, não há ninguém para te avisar que você está errado, como você vai corrigir seus passos? É impossível. Então você precisa que haja dor, você precisa que haja essa correção, essa exortação, para que você possa olhar para o seu caminho e dizer, eu devo corrigir os meus erros. Eu devo me livrar desses erros que eu pratico. Então, dessa maneira, eu consigo me tornar uma pessoa melhor. Então, trabalhar com demônios é ser questionado. Trabalhar com demônios é você ter que se manter limpo. Por quê? Porque eles não obedecerão qualquer pessoa. Para ser um exorcista, você não pode estar sujo. Muitas pessoas acreditam que Goécia é um trabalho sujo, de magia. Mas quando o verdadeiro objetivo da Goécia é a reintegração de todos os seres, tal qual prega Martinez de Pasquali. Como você pode afirmar isso, Robson? Está no Grimório. Quando é dito que os demônios querem retornar às suas posições como anjos, porque eles se afastaram da luz divina, e eles desejam retornar, está no livro. Não estou inventando nada. Se você duvida de mim, vá ler as descrições. Vários deles está descrito claramente que eles desejam retornar às suas posições originais. Porque eles entenderam. O Islã prega, na Surata 72, a mesma coisa. Que há espíritos demoníacos que se converteram e outros não. Há aqueles quais se arrependeram dos seus maus caminhos.
A reintegração de todos os seres, juntamente com esse trabalho, é fazer com que o homem se torne alguém melhor. É justamente por isso, o segundo livro de Goécia, do Lemegeton, é Ars Teurgia Goécia, onde você vai trabalhar teurgia, que nada mais é do que não a taumaturgia, a arte de realizar milagres, mas a arte de aperfeiçoar a si mesmo, aperfeiçoar o homem. Então, aqueles que param apenas na Goécia, deem um passo adiante, vão para a teurgia, comece a entender que você trabalhar com os demônios, trabalhar com seus medos, trabalhar com seus desejos de maneira adequada, é o primeiro passo. Depois você precisa se estruturar, se reconstruir para conseguir, então, chegar a um lugar melhor como ser humano. Ontem a gente estava falando aqui sobre uns assuntos ligados à energia, a mente consciente, mente subconsciente, consciente, as diferenciações e as interpretações ligadas a isso, também símbolos e sintonias que pode ser abordado sobre isso. E aí veio uma resposta para uma das pessoas que perguntou o significado do trevo de 5 folhas. Normalmente a gente fala do trevo de 3 folhas e fala do trevo de 4 folhas, né? A gente associando, eu associei, né, a associação do trevo de 3 folhas lá de São Patrício e tudo mais, com as 3 que a trindade que é muito presente, trisco, por exemplo, na cultura celta, notadamente irlandesa. 3, ok, muito fácil, se associa lá com amor, esperança e integridade. Isso de 3. Quando chega em 4, fala que é o trevo da sorte, né? Que é o trevo de 4 folhas. E aí você coloca amor, esperança, integridade e sorte. Por isso que, inclusive, que ele é o trevo da sorte. Só que aí, o de 5 folhas entra exatamente esse assunto que você acabou de trazer. Por quê? Porque o de 5 folhas vai representar amor, esperança, integridade, sorte e o opositor, a sombra, no simbolismo do trevo de 5 folhas. Ou seja, até mesmo nas questões do popular ligado a uma pequena plantinha, tem também uma reflexão de que precisamos lidar com essa luz e com essa nossa sombra interior. Agora, a outra parte da minha pergunta é verdadeira vontade. Como que a gente pode, então, caminhar, mesmo lidando com todos esses aspectos, desses todos que eu falei, inclusive, e muito mais, né, que amor, esperança, integridade, sorte, sombra, o opositor, dos sentidos, como que a gente pode, então, despertar para essa verdadeira vontade? E se você sente que na sua vida, morando onde você está morando, vivendo como você está vivendo, você despertou essa sua verdadeira vontade? Bom, a verdadeira vontade, para mim, é a expressão máxima da conexão entre o homem e Deus, entre o homem e a divindade. Quando, então, a verdadeira vontade surge no meu coração e eu, consciente dela, ajo em prol, então eu me sinto muito bem. A sua verdadeira vontade é praticar magia, Robson? Não. A minha verdadeira vontade é ser professor. É um verbo muito simples, é ensinar. Eu gosto de ensinar, eu me sinto feliz quando eu ajudo as pessoas a compreenderem algo além do que elas já tinham antes de falar comigo, antes de tocar os meus materiais. Eu me sinto extremamente feliz quando eu ajudo essas pessoas dessa maneira. Então, eu sei que a magia, tal qual outras áreas da minha vida, quando eu ensinava Kung Fu ou quando eu trabalhava com outras áreas durante a minha vida, eu sempre acabei virando professor. E eu descobri a minha verdadeira vontade numa pergunta muito boba e muito simples. Qual pergunta foi essa? Aos 12 anos, no colégio, um amigo me perguntou: o que você quer ser quando você crescer? A pergunta mais boba de todas. E eu olhei para a cara dele e disse: eu quero ser professor. Todo mundo riu de mim, porque todo mundo queria ser algo muito foda, né? Mas eu queria ser professor. E todo mundo riu, e eu não era excepcionalmente inteligente, o que tornava a minha resposta ainda mais engraçada. Mas era o meu sonho. Eu não sabia por quê, eu só sabia que era isso. E por mais que eu corri
toda a minha vida eu acabei, talvez até por ser nerd, gostar, sempre que eu pego um assunto para estudar, eu me enfio de cabeça naquilo e estudo profundamente, eu acabo virando professor do assunto. E aí sempre vai ter alguém, Robson, me ensina. E aí me tornei escritor e ainda meus livros dizem o ritual prático de não sei o que lá. Sempre. É sempre um ritual prático. Por quê? Porque eu consigo olhar algo complexo e tornar aquilo mais fácil. E a verdadeira vontade para mim é essa, o ensinar. Então, como uma pessoa pode encontrar a verdadeira vontade por meio da prática da magia? A magia pode te ajudar? Pode. Através da conexão com o seu sagrado anjo guardião, você pode descobrir a sua verdadeira vontade. Então, há rituais dentro da magia que te ajudam, desde o ritual de Abramelin até outros, como a Ars Paulina, e até mais simples. Você pode entrar em contato com essa entidade, que você pode chamar de eu superior, sagrado anjo guardião, enfim. E, a partir daí, você entender melhor a si mesmo. Porque o caminho esotérico, ele trata justamente sobre isso, autoconhecimento. Então, se você não entendeu ainda que magia também é sobre autoconhecimento, eu sinto muito por você. Porque magia é isso, é você aprender a conhecer a si mesmo, entender os deuses e as estrelas. E isso vai possibilitar você a conhecer o que é a sua verdadeira vontade, a sua maneira de expressar o que o divino escreveu para você. Muito bem, então estou vendo aqui que está chegando várias mensagens aqui no chat, daqui a pouco a gente coloca também mensagem de vocês que estão também acompanhando aqui essa fala e essa entrevista com o Robson Belli, que vai estar no Simpósio Sofia. Estou falando isso porque o Marcelo Deldeve acabou de entrar aqui, então fala aí da sua participação, quando que vai ser no Simpósio Sofia, e você também é do Projeto MEI, que projeto também que é esse? Bom, vamos ter o Simpósio Sofia nos dias 15, 16 e 17. Se não me engano, a minha palestra, ela tá no segundo dia, no último horário. Eu vou estar falando sobre scrying. O que é scrying? Scrying é ver espíritos numa bolinha de cristal? Não. Não se resume a isso. Scrying é perscrutar. O que é perscrutar? É você utilizando-se da sua visão para ver o mundo espiritual, astral. Você pode dizer que scrying é uma forma de você ter visão remota. Você pode dizer que scrying é uma forma de você projetar a sua consciência no mundo, no plano astral. Você pode dizer que scrying é uma forma de ver os espíritos no plano material. Então, mas o que você vai ensinar então lá no Sofia, Robson? Eu vou estar ensinando a visão espiritual, que é o primeiro passo. Como ver os espíritos. Por quê? Até por conta da minha área ser a magia grimorial, eu acho fundamental que as pessoas possam ver e ouvir as entidades. Se você não vê, quando você faz um ritual, você fica lá parado, igual um bobão, vestido de maneira ridícula, em cima de um círculo mágico, achando que não está fazendo algo errado. Agora, se você vê a entidade e conversa com ela, então você está tendo acesso a uma inteligência que existe antes da humanidade até. E isso pode te ajudar a crescer também. Então é fundamental que as pessoas saibam ver os espíritos para ter realmente a experiência espiritual adequada, qual os grimórios pedem, ou mesmo práticas mais modernas, como a magia da Golden Dawn, ou outro sistema mágico, que se utiliza de entidades. Até mesmo a Umbanda se utiliza. E quantos gostariam de ver espíritos e, talvez por falta de um treinamento adequado, não conseguem. E outro ponto também que aparece de vez em quando também aqui no nosso chat. E como lidar com o medo de ver espíritos? Como lidar com o medo? Bom, se você tem medo de ver espíritos, então eu aconselho que você não tente vê-los. Mas não é extremamente limitante você saber que existe muito mais do que os seus olhos te mostram e você simplesmente não vê porque você tem medo?
Então, meu convite às pessoas a enfrentar esse medo é justamente pela curiosidade, pelo desejo de ter contato com o além, com algo melhor, com algo que pode te guiar e pode te mostrar que o mundo não é apenas matéria, que o mundo está muito além do que a gente pode imaginar. Uhum. Você falou que tem vários livros que você escreveu, que você publicou, né? E vai encontrar nesse site que eu estou colocando aqui, o do robsonmelling.com. Você vai encontrar no site da Diamond. Diamond, olha. O Marcelo me publica. Você vai encontrar no site da Diamond, você vai encontrar no Clube dos Autores alguns livros meus. Então, são os dois principais locais onde eu publico meus livros. Alguma coisa ou outra você vai encontrar na Amazon, mas principalmente na Diamond e principalmente no Clube dos Autores. É os dois lugares que quem quiser ler meus livros, digita lá Robson Belli e vai estar encontrando. Na Diamond, talvez você tenha que procurar no catálogo. Porque é gigante lá, né? Quantidade de publicações que o Marcelo tem trazido e tem manifestado aí no projeto da Diamond Editora. Quando passava aqui o GC, né? Qual é o GC? Coloca de novo o GC dele. Isso, olha só. O GC é enoquiano.com.br, enoquiano.com.br. Pode ser que algumas pessoas estão acompanhando aqui e não sabem. Não acompanhou nem aquela entrevista que a gente fez com o Goya, nem com o Ulisses Massad, não sabe o que é a Enoquiano. Então, qual é a potência, o potencial mais característico, magístico, da magia enoquiana? O que tem de diferencial, inclusive, da magia enoquiana para uma diversidade de outros estilos de magia que é praticada na atualidade? O problema da magia enoquiana é que ela funciona. Esse é o problema. Exato. Esse é o grande problema da magia enoquiana. E uma coisa interessante dizer sobre isso é porque as pessoas não sabem o que querem e acabam por praticar magia enoquiana e obter resultados errados por não saberem pedir. E aí praticam magia enoquiana de maneira incorreta e acabam... O que seria uma maneira incorreta de se praticar uma magia enoquiana? Bom, para além da perversão, a gente vai encontrar pedidos mal feitos. Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e pede dinheiro. Por que não é aconselhado pedir dinheiro assim? Simplesmente, eu quero dinheiro. Porque R$1 é dinheiro. 1 centavo é dinheiro. Aí você obteve 1 centavo. Porque para os anjos que não sabem o que é dinheiro, não utilizam esse material, eu não sei por que eles estão pedindo aquelas folhinhas coloridas, né? Ou aqueles números na conta bancária, eu não sei. Mas eles querem isso, né? Então, as pessoas pedem de maneira muito vaga, muito incorreta as coisas, acabam por usurpar situações onde interferem no livre-arbítrio alheio. Eu não gosto de livre-arbítrio, eu vou usar a palavra livre escolha. Acabam por interferir na livre escolha dos outros e, por vezes, usam de maneira inadequada para vingança, para coisas mais baixas. E é aquela... Eu vou fazer um comparativo. Imagina que você pegou uma lâmpada de um gênio e aí você tem desejos limitados. E aí você esfrega a lâmpada e sai o gênio. E aí você gasta aquele desejo que você podia fazer algo por você muito bom. Aí você fala, eu quero destruir Joãozinho. Poxa, sério isso? Cara, sério mesmo que você vai gastar o seu desejo dessa maneira? Você vai gastar a sua energia que você podia usar para crescer, para se desenvolver, para se tornar alguém melhor dessa forma? Parabéns! Muito bom, né? Aí tem o segundo desejo. E agora você quer destruir Joaninha. E no final você acaba com seus desejos e toda a sua energia pedindo para machucar os outros, em vez de crescer, em vez de se desenvolver, evoluir, melhorar a sua própria vida. Então, não estou dizendo que as pessoas muitas vezes não mereçam ser colocadas nos seus lugares. Tem gente que merece, claro. Mas
se utilizar de magia para isso, eu costumo dizer, você quer se livrar de um inimigo seu? Abre o caminho dele para outro lugar. Você não machucou ninguém. Você só abriu as portas para ele sair da sua vida. Porque afinal, eu posso não gostar de quiabo, mas se não está no meu prato, ele não me incomoda. Da mesma maneira, você pode pensar que eu não gosto de pessoa fulano tal, tudo bem. Mas você não gosta enquanto ele está te aperreando. Talvez se ele não tivesse te aperreando, vocês pudessem ser os melhores amigos. Então, transmute, não lute contra. Mude a situação, mude o cenário. Para o bem, para o seu bem, para o bem da pessoa. E assim você consegue muito mais resultado de maneira muito mais adequada. A magia enoquiana é uma magia maravilhosa, que pode ser usada para o bem dos seus praticantes, das pessoas à sua volta, mas muitas pessoas utilizam de maneira inadequada. Então, é isso que eu chamo de uso inadequado da prática mágica. Quando você, em vez de estar crescendo e evoluindo, você está perdendo seu tempo com seu ego e se destruindo. Bom, a gente viu agora há pouco dessa importância de se entrar em contato com o Sagrado Anjo Guardião para que seria um bom caminho em relação a processos magísticos, que é para ter esse sentido de conexão da verdadeira vontade, o seu propósito, o que você vai manifestar na vida. E você tem alguma experiência ou vivência sua em que você... Bom, já tivemos uma agora que você coloca $2.000 de maneira inesperada. Você tinha colocado até a data, porque foi no 30º 30 dias. E no 30º dia aconteceu de chegar lá $2.014 na conta de maneira inesperada. Já teve alguma outra experiência, no sentido agora de que você chamou um anjo, queria ver o anjo, e o anjo apareceu? Não o anjo aqui, porque a gente tem um anjo aqui, né? Você sabe, né? Mihael, que também é anjo, mas chama um outro anjo e você chama, ele vai aparecer. Frequentemente. Compartilhe uma das suas experiências assim um pouco mais marcantes para você, que você até era, é que você falou que você era meu aqui, até um cético, você era até cético de que isso poderia ocorrer. Eu me lembro muito da primeira experiência com anjo que eu tive. Foi usando uma magia chamada Ars Al-Madel. E eu era adolescente ainda, e eu tinha acabado de comprar minha bola de cristal, meu pai fez eu trabalhar para conseguir isso, na época não era tão ilegal fazer crianças trabalharem, e eu trabalhei para conseguir aquela bola de cristal, e eu comprei ela, e eu fiz o ritual, e eu lembro que quando o anjo apareceu, eu não estava nem aí para a regra de não pode sair do círculo mágico, eu fiquei branco de medo. Mas, Robson, você estava chamando e apareceu, você ficou com medo? Claro, eu era criança. Então, eu me lembro que eu andei para trás numa velocidade tão grande que se não tivesse a parede, eu tinha ido para longe. Foi a parede quem me parou. Mas eu fiquei olhando para aquilo de maneira tão absorta, e o anjo foi tão gentil quando ele chegou. E eu me lembro dessa experiência e foi muito marcante para mim, porque eu fiquei com muito medo. Porque eu esperava ver na bola de cristal, não ali, em louco, né? Mas o anjo apareceu em louco, e eu lembro que eu me assustei muito, porque eu não esperava que fosse algo tão vívido, a experiência. Então, eu falei, nossa, é incrível. Até essa idade eu não tinha tido contato algum com demônios. Era só magia para desenvolvimento intelectual, só magia para desenvolvimento pessoal, coisa simples, porque meu pai não me deixava tocar em evocação. Ele falou, vai ter um momento, por enquanto não. E quando eu pude tocar em evocação, a primeira experiência foi com esse anjo do Ars Al-Madel, foi um anjo do verão, e eu fiquei com muito medo. Muito medo. E meu intento era muito simples. Mas quem disse que eu me lembrava na hora que o anjo apareceu? Minha cabeça
esvaziou. Eu só estava na presença de um anjo. Eu só consegui pensar, pede para ele te abençoar e termina esse negócio. Falei, por favor, me abençoe e parta em paz, que a paz de Deus permaneça entre mim e vós. Eu queria acabar com aquilo, por mais incrível que fosse, eu queria acabar com aquela situação, porque eu estava extremamente desconfortável. E aí, pedi a bênção do anjo, o anjo me abençoou e sumiu. Eu lembro que eu fui falar com meu pai começou a rir. Ele falou, por que você tá com a boca roxa? Por que você tá pálido? Eu falei, eu quase morri do coração no ritual. O anjo apareceu, ele olhou e falou, mas claro que apareceu. Você não queria que você queria que ele não aparecesse? Pode ser uma experiência boba para as outras pessoas, mas isso mostra uma coisa muito importante que os magistas deveriam levar em consideração hoje. Não é porque você chama entidades todo dia, às vezes, que você deva considerar uma experiência única que é a evocação, inclusive de anjos, seres celestiais, como algo banal. As pessoas banalizam essa experiência. Banalizam a presença de um Exu, banalizam a experiência de um demônio, mas parem para pensar o quão especial é essa situação. Não banalizem suas experiências espirituais. Porque aquelas entidades que ali estão trabalhando com você estão ali para te ajudar. Então, entendam que há muito para ser aproveitado desse momento. Ah, Robson, mas você só pediu para ser abençoado porque o que eu tinha em mente acabou. Quando o anjo desceu, acabou. Eu entendi a grandiosidade do que estava à minha frente. Era um ser celestial, eu não tinha nada para falar com ele. Eu era só uma criança boba. Estava fazendo seu primeiro ritual de evocação com um pedidinho egoísta. E esse pedido egoísta se dissolveu na presença do anjo. Eu tinha anotado no papel, eu percebi depois, mas não importava mais. Só o que importava era a presença dele ali e aquela energia, aquela sensação maravilhosa e essa maravilhosidade que ficou na minha mente naquele momento. Então, é isso. Hoje, né? Hoje, bom, você compartilhou essa experiência do sua primeira invocação de um anjo e tal, e hoje você vivendo lá no paraíso no Japão, praticamente onde você reside, você mantém alguma prática, algum tipo de ritual ao acordar e um ritual ao se deitar ou ao ir dormir? Oração. Todo dia, antes de dormir, eu oro. Todo dia, após acordar, eu oro. Um período de tempo. Não é um período muito específico, como 30 minutos, 1 hora. Não é assim. Eu oro até que eu sinto que posso parar. Estou satisfeito? Estou satisfeito, então eu paro. Mas eu mantenho essa regularidade de oração, banhos de purificação recorrentes e, vez ou outra, ritual menor do pentagrama. Mas, vez ou outra. Fala em ritual menor do pentagrama, o pentagrama em si, ele é presente em uma diversidade de tradições, ele também é presente lá no Japão e alguns processos de conexões. O que você pode falar sobre pentagrama? Pentagrama. Existe um ritual menor do pentagrama, não é um ritual menor do pentagrama, mas é um ritual do pentagrama criado por Abe no Senmei no ano de 996 d.C. Ou seja, mais ou menos uns 1000 anos antes do ritual menor do pentagrama ocidental. E até hoje, o símbolo representante da magia japonesa é o pentagrama. Inclusive, Abe no Senmei, o maior mago do Japão, se a gente for colocar um mago ocidental, que seria um paralelo, seria Salomão. Abe no Senmei é isso para o Japão. E a casa dele virou um templo, que existe até hoje em Kyoto, do qual
é um templo de magia e é um templo shintoísta oficial. O shintoísmo absorveu a magia, diferentemente das religiões ocidentais que se separaram da magia, muitas delas. Não existe uma perseguição contra a magia no Oriente, no Japão, por exemplo. E a magia é incorporada à prática religiosa 100%. Então, no Japão, você passa por um carro e ele tem lá um pentagrama vermelho ou azul, que eles usam só dessas duas cores. Vermelho e azul? Ou vermelho ou azul. E isso tem significado do vermelho e do azul para essa cultura? Não, eles utilizam ambos de maneira igual, como proteção. É um símbolo de proteção que eles utilizam muitas vezes nos carros, muitas vezes nas casas. Então, quando você passa por alguém no Japão e olha e fala, tem um pentagrama no carro. É do babado, gosta. Né? Então, assim, e no Japão é frequente, muito frequente. Porque todo templo você vai ter amuletos, que eles vendem, amuletos mágicos, que eles vão vender dentro do templo. Inclusive eu tenho 2 na minha carteira. Não a que tá aqui, na que tá no apartamento. Mas é muito frequente, muito comum os amuletos mágicos no Japão. Você compra em qualquer templo. Então não há uma briga com a magia na religião japonesa. Na verdade, é parte. Uhum. É parte bem próxima e bem querida, inclusive, dos japoneses. No começo de hoje, você me perguntou se tinha voodoo, né? E sim, existe uma forma de voodoo japonês. Sim, com bonequinho e tudo. Eles fazem uma espécie de boneco de palha para cravar pregos. Coisa feia, mas tem. Uhum. Então, se você acha que a magia da Ásia é uma coisa bonitinha apenas, olha, desculpa, vivendo lá eu tive umas experiências até um pouco chocantes com o que eles têm lá. Então eles têm magias tão pesadas quanto a mais pesada magia de afrodiáspora que você possa imaginar, e eles têm magias tão elevadas quanto sistemas mágicos elevadíssimos que nós temos no Ocidente. Eu perguntei sobre a cor da estrela vermelha ou azul porque tem outras culturas, claramente dos povos das planícies, vão associar o vermelho com conexões todas físicas aqui do dia a dia, do cotidiano, é o caminho vermelho, a estrada vermelha, o caminho das possibilidades materiais, e a estrada azul seria a estrada azul do espírito, essas são coisas espirituais, coisas de conexões mais sutis, é por isso que eu perguntei das coisas, para isso também tinha essa relação lá no Japão, das duas coisas, porque é muito nítido para, não é uma, duas, três, é dezenas de etnias nativas xamânicas têm essa conexão do caminho vermelho, do caminho azul, das possibilidades da matéria, como o vermelho do sangue, sabe? O vermelho do sangue daqui, e o azul seria do espírito, ou o caminho das estrelas, ou o caminho das dimensões mais espirituais, vamos chamar assim, invisíveis. Bom, Samuel, o que eu posso dizer é o seguinte: no Japão, eles vendem os 2 adesivos juntos. Você compra um vermelho e um azul. Junto, no mesmo pacotinho. Maravilha. A integração dos 2 caminhos, o pai céu, mãe terra, alguma coisa nesse sentido. Muito bom saber. Depois eu pesquisar também para ver o que significa para eles especificamente. E a importância, já que você estava lá na Umbanda, e continua ainda aos sábados na... Não, porque a gente mudou de província. Esse templo de Umbanda que eu estava no Japão, que eu conheci, era numa cidade chamada Kameyama, em Mieken, uma província do Japão, ao lado de Kyoto, do lado lá pro lado de Osaka. Onde eu moro agora é mais pro lado de Tóquio. Então, eu tive que me desligar do templo de Umbanda, porque eu ia me mudar por questões de trabalho. E aí nos mudamos. E aí, na mudança, eu tive que me desligar. Mas é um lugar que eu sempre indico para as pessoas que vêm me perguntar: templo de Umbanda aqui no Japão. Fala, cara, eu tive ótimas experiências nesse lugar aqui. Uhum. Qual a importância que você vê nas práticas atuais? Eu estava fazendo associação com a Umbanda porque lá é muito forte. A importância da vela nos ritos mágicos. Eu vou contornar essa sua pergunta falando uma curiosidade muito interessante. Uhum. No Japão, nós temos uma casinha que fica na frente da casa dos japoneses. Essa casa é uma casa de espíritos guardiões, do qual você deve oferecer bebida alcoólica.
Para quem conhece a afrodiáspora, sabe que Uhum. se eu não falar que é no Japão, vai achar que eu tô falando de uma tronqueira. Uhum. No Japão nós temos. E é frequente e comum no Japão você ver esses templos na frente das casas das pessoas, desses espíritos que guardam as passagens e os caminhos. Ou seja, temos ali uma representação bem clara de um Exu, só que do Japão. Uhum. Possível, possível. Lá chamam-se deuses guardiões, espíritos guardiões, mas oferece debida, oferece vela. Ah, é essa a pergunta, né, vela? E acende vela e traz Acende. conexões. E você também utiliza dessa magia das velas nas suas práticas? Sim, nós temos várias questões relativas a velas dentro da magia salomônica, principalmente. Dentro da magia enoquiana, não. Uhum. Mas dentro da magia salomônica, sim, com certeza. Eu vi que a gente até colocou aqui embaixo do vídeo aqui um mini currículo aqui do Robson Rebelli. E quais são as ordens ou tradições que você, bom, já teve um histórico familiar, mas que você já fez parte no seu caminho, que você foi lá e escolheu? Bom, já foi lá, conexões com questões familiares, já foi para o evangélico, já meteu o pau também no evangélico. Bom, eu vou falar, sou filiado à Ordem Rosa Cruz, porque toda a minha família foi. Também tenho vínculos em outras ordens esotéricas, prefiro não mencionar todas, mas fui iniciado em algumas práticas japonesas, como também o Jorei, ou da Igreja Messiânica. Tenho o Hikari, tenho autorização para ministrar o Jorei. E também tenho frequentado frequentemente templos shintoístas dentro do Japão para práticas cerimoniais do shintoísmo. Então, tenho me associado a alguns grupos, mas muitos eu prefiro deixar em off por questões particulares. Alguns eu já me desliguei, outros eu ainda estou ligado, e eu gostaria de falar de um trabalho muito legal que uma das organizações que eu fiz parte, hoje já não faço mais, mas da Builders of the Adtum, é uma organização esotérica, ocultista, que tem um trabalho de cura maravilhoso, gratuito. Qualquer pessoa pode entrar no site deles, colocar o nome lá, entra numa lista e é feito um trabalho mágico, cabalístico, maravilhoso para ajudar as pessoas. E isso vem de bem antes da era do Covid e tem ajudado centenas de pessoas. Repete qual é o nome dele? Builders of the Adtum. A sigla é BOTA. Busque bota. Muito bom. E ele é de onde? Que é dos Estados Unidos? É dos Estados Unidos, de um dos dissidentes da Golden Dawn. Tudo bem, depois vocês pesquisem para saber sobre essa perspectiva, senão você escreve aí para esse GC que está passando aqui os dados e informações do Robson Mello, que ele vai responder. Eu acredito que ele é rápido na resposta. É rápido na resposta? É rápido na resposta. Às vezes eu enrolo, mas vamos lá para as perguntas. Muito bom. O que é que são? O que é um? Para quem nunca viu também, o que é um grimório? Eu vou citar 2 vezes aqui hoje. Quer que ele pegue? Ou Pega a minha bolsa ali que eu vou mostrar o meu. Vai lá, vou mostrar o grimório. O seu pentagrama está mandando luz aqui no meu. Bate a luz. Não pode deixar. Deixa. Bate a luz. Ainda bem que eu não sou nenhum espírito trevoso, né? Igual daqueles filmes, sabe? Que bate a luz e manda uma outra conexão. Isso é um grimório. Tem que levantar aqui para sua câmera. Isso é um grimório. É um caderno de anotações, mas não é só um caderno. Aqui contém feitiços, magias, orações, conjurações, e tem uma coisa também dentro de um grimório chamado Livro dos Espíritos, que é literalmente onde nós mantemos os nossos contratos com as entidades, os seus sigilos, os símbolos quais dentro da Umbanda se chamaria ponto riscado, mas a gente tem dentro da magia sigilos, que são símbolos mágicos, que as entidades entregam para nós, para conexão direta com esses seres espirituais. Então, dentro de um grimório, você vai encontrar muita coisa dentro dele,
desde conjurações, orações, rituais, feitiços práticos, conexões com espíritos específicos, e todo mago que se preze, cerimonial pelo menos, vai ter um desses e não vai ficar longe dele. Uhum. Porque afinal, muita coisa eu preciso dele para realizar. E como que funciona essa questão assim de outra pessoa tocar o Grimório ou ler Grimório? Tocar não é um problema, tá? O problema é que muitas vezes isso é muito particular, é uma questão muito pessoal, você ter o seu Grimório. E então, o que nós temos hoje, por exemplo, são Grimórios escritos na Idade Média e que a galera utiliza para praticar magia, que é o que eu faço. Então não é errado, mas enquanto o mago é vivo, ele lutará com unhas e dentes para manter os seus segredos. Entendi. Ah, que ótimo. Nas conexões xamânicas, quando tem aqueles instrumentos de poder que são utilizados, normalmente está embrulhado, de novo o vermelho, com um tecido vermelho, que é sinal de que não é para tocar, que não é para mexer na tese de conexão. Você falou sobre uma parte importante dentro do Grimório, que é o Livro dos Espíritos. Podemos dizer que o Livro dos Espíritos de Allan Kardec é um Grimório? Não. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec é um livro qual visa, até onde eu sei, ensinar uma doutrina a respeito dos espíritos. O Livro dos Espíritos do ocultista grimorial, ele é literalmente um livro que vai falar espírito tal, sigilo tal, faz tal coisa. Tive contato com ele dia tal, e ele deve ser chamado da seguinte maneira. Então, ele é mais uma anotação, e existem sigilos falsos dentro dos grimórios, porque uma coisa que a gente faz quando a gente conhece uma nova entidade, a gente apresenta para ela alguns sigilos e pergunta qual é o seu, para que ela prove quem é de fato. Então existe uma desconfiança, o mago ele é desconfiado no primeiro contato para ter certeza que ele está falando realmente com aquele espírito específico. É como diz a Bíblia, fazei prova dos espíritos, né? Porque nem todos provêm. Uhum. E qual a importância de se sintonizar com uma respectiva egrégora, né? O que são egrégoras também, né? Que é um dos termos que a gente colocou lá, foi isso também, né? Magia, espíritos e egrégora. E um grimório, ele pode se associar com uma egrégora específica, ele pode ter um outro grimório, que é uma outra egrégora específica. Olha, um mago ele vai estar normalmente associado a todas as suas práticas. Por exemplo, todas as magias do período de 1200 a 1800 são consideradas a mesma egrégora. De que período você falou? De 1200 a 1850 até. A gente vai ter grimórios, e todos eles são associados a anjos, demônios. Muito pouco você vai encontrar sobre fadas, outros seres espirituais, e todos eles são judaico-cristãos. Idade Média. Em sua maioria. Uhum. Então, todos eles fazem parte dessa mesma tradição salomônica. Até enoquiano, Robson, até enoquiano. John Dee também é dentro desse período. Ele também tem o Anel de Salomão, qual ele recebe. O Anel da Magia de Salomão, da magia enoquiana, o Anel Pele, como é conhecido hoje, ele é chamado dentro dos diários de John Dee como Anel de Salomão. Então, a tradição salomônica, ela prevê todo esse período grimorial de magia renascentista, e todos eles fazem parte da mesma egrégora. Aí a gente vai ter egrégoras diferentes. Que tipo de egrégora diferente? A gente vai ter, com a Golden Dawn, já uma... E o período da egiptomania, né? Ali dos anos 1900, vai ter essa efervescência ali. Aí começam a se misturar egrégoras dentro das práticas. A Golden Dawn é uma ordem Rosa Cruz, supostamente cristã, mas também trabalha com outras egrégoras como a egípcia, alguns até mesmo a celta. E a gente vai ter essas diferenças aí de egrégoras, mas um mago, ele pode estar vinculado a várias egrégoras diferentes. Ele não é limitado a uma única, a menos que ele queira. Por exemplo, eu sou um cara limitado a uma egrégora apenas. Por quê? Eu sou enoteísta.
Qual a diferença entre o enoteísmo e o monoteísmo? O monoteísmo considera apenas um Deus e que só existe ele. O enoteísmo considera apenas um Deus que você escolheu considerando e respeitando a existência de todos os outros. Eu sou enoteísta. Eu entendo que eu tenho meu Deus, mas que existem outros e que também devem ser respeitados. Contudo, eu escolhi, por razão, adorar apenas o meu Deus. E assim o faço. Então, é um pouquinho diferente, né? É menos preconceituoso, vamos dizer assim, né? O enoteísmo do monoteísmo estrito. Legal. Eu sei que você estuda bastante grimórios, muitos grimórios. E o que você pode falar sobre o Enquirídio? O Enquirídio, ou o Enchiridion, é um dos que eu traduzi. Eu tenho a tradução pelo Clube dos Autores. Ele é considerado o Manual do Exorcista. E ele é basicamente um grimório francês que teve mais sucesso fora da França e mais circulou muito na região do Caribe. Então ele influenciou muito cultos, por exemplo, como o voodoo haitiano e as outras vertentes de voodoo, né? Santeria. Ele acabou se mesclando algumas práticas ali. Então, ele é um grimório muito católico e ele preza muito por esse combate, né, à presença e influência demoníaca. Ele é um grimório interessante, participou de la Bibliothèque Blue, que era um projeto antigo de editoras que publicava livros de baixo custo. E ele foi publicado junto com esses outros livros de baixo custo para ter grande circulação. E ele sempre teve numa zona cinza dos grimórios e a igreja, porque ele não contém heresias diretamente, diferente de outros grimórios que vão conter conteúdo considerado herético. O Enchiridion não, o Enquirídio não tem. Então ele digamos que a Igreja Católica disse, não é bom ler esse livro não, mas não é proibido. Os outros ela tacava na fogueira. Muito bom. Então, se as pessoas quiserem adquirir, pode ir lá no Clube do Autor, do Robson Melli, que vai ter essa tradução que você fez. E quantas traduções de Grimório você fez? Tem outras lá também de Grimório? Não, a primeira tradução que eu fiz foi do Ars Notoria, que foi uma das obras-primas da minha educação mágica. O Ars Notoria, ele é um grimório que ensina basicamente você a desenvolver a arte da memória e ajuda você a se desenvolver no estudo das 7 artes liberais. Vai trabalhar o Trivium, Quatrivium, né? E enquanto você estuda, você aprende mais rápido, fazendo essa prática mágica. Eu tinha apenas uma tradução do Turner, que é péssima, é horrível, é inutilizável. E meu pai, ele tinha uma tradução do Turner com as imagens. E foi com isso que eu me virei na adolescência e consegui desenvolver a arte da memória, as 7 artes liberais, em partes, né? Porque música, por exemplo, eu não fiz o ritual, então não sei. Se me der um pandeiro, eu me atrapalho. Então, mas esse grimório foi um dos primeiros que eu publiquei e foi um trabalho de muitas mãos. Recebeu notas de várias pessoas queridas, como o Tamusauskas, do Morte Súbita. Recebeu várias outras notas da Vesta Nox, de outras pessoas do período que estavam no Mayhem naquele período. Então, foi um trabalho de muitas mãos, foi um trabalho muito bom para mim, porque foi um trabalho em homenagem ao meu pai, que tinha falecido há pouco tempo. Então, eu quis dedicar a ele esse trabalho para mostrar, olha, pai, eu não parei onde você me deixou. Eu fui atrás e tá aqui, eu fiz a tradução do original.
Para ninguém mais ter que recorrer à versão do Turner. Desculpa, Turner. Ai, Robson. Diz uma coisa, e você teve a oportunidade de interagir ou trocar conteúdos após o desencarne do seu pai, seja por viagem astral, seja em sonhos lúcidos, depois do desencarne dele? Sim. Inclusive, eu acredito firmemente que uma das incorporações que aquele médium que falou comigo no terreiro de Umbanda, um deles era meu pai, pelo teor da conversa. E isso foi o que realmente me motivou a falar, não, meu pai falou comigo e me mandou voltar. Então, eu tenho que voltar. E foi uma das questões que me fez... Depois, claro, por projeção, eu encontrei meu pai mais umas duas vezes. E então, eu cessei essa... E comecei a buscar outros ancestrais também. Porque não apenas meu pai me interessava, eu queria saber de mais coisa. E para as pessoas que estão, a gente fez a pergunta, né, no Instagram, na chamada, né, sobre se existem práticas mágicas para a pessoa ter sonhos lúcidos, para ter essas experiências com mais lucidez no período em que o corpo está dormindo. E que recomendações que você pode deixar para as pessoas que querem fazer isso, que você acha que é interessante, que é prático, né? Também gosto dessa pegada de trazer o teórico para a prática também. E quais são... Aí você falou na chamada que sim, que tem inclusive as magias específicas, não de uma, mas de várias que trazem trabalho com os sonhos lúcidos e que pode ser bem funcional. Bom, eu vou mencionar uma magia do Ars Notória, que fala sobre uma pessoa doente. Quando existe uma pessoa doente, qual você precisa saber se essa pessoa perecerá devido à doença ou se recuperará, existe um ritual feito com algumas orações no Ars Notória, que você pratica aquelas orações e vai dormir. E então, um anjo aparecerá a você e dirá se essa pessoa se recuperará ou não da doença. E se a pessoa está destinada a perecer, então o processo é acelerado para que a pessoa não sofra mais. E se a pessoa está destinada a melhorar, então os anjos também ajudarão que a pessoa se recupere de maneira mais rápida. Então existe esse ritual, ele está até mesmo na tradução do Turner, que eu não indico, mas tem, tá? O Turner já morreu, gente, fica tranquilo, não estou falando mal de ninguém vivo. Então, tem essa prática. O Arbatel... E a pessoa, o Turner aparece hoje à noite e fala, oi, tá falando de mim na entrevista? Pode vir, Turner. Mas continua aí. Tem o Arbatel, que tem uma das possibilidades práticas de comunicação com os espíritos é justamente por sonho também. No qual você coloca uma medalha, você consagra uma medalha, você faz uma conjuração e você usando essa medalha você vai dormir. E através dessa medalha, que tem essa conexão, através da consagração, você se comunica com aquele espírito durante a noite. Ele vem até você e fala com você. Então é uma das possibilidades. Não que o Arbatel seja só isso, tá, gente? Não confundam. É uma das possibilidades do Grimório. E existe um Grimório de Uriel, que é um Grimório todo sobre prática onírica. É um Grimório que visa a te dar a possibilidade de ter sonhos lúcidos com esse arcanjo e ele vai te trazer revelações. Vai te trazer lições. Então existe sim um Grimório de Uriel totalmente voltado a isso, né? Então a gente vai ter dentro da tradição grimorial a prática de sonhos lúcidos como uma das ferramentas fundamentais para o mago ter a comunicação com espíritos também. Então temos. Agora à tarde a gente fez uma entrevista com uma perspectiva mais xamânica e aí o convidado estava trazendo aqui uma questão que é um tanto quanto polêmica aqui no Brasil por conta das banalizações, né, que são plantas enteógenas, né? E aí a minha pergunta é se você já participou também de experiências e vivências de conexões com plantas enteógenas e como é que é lá no Japão. Se também lá no Japão tem também algum tipo de prática semelhante de plantas enteógenas para a entrada num estado diferenciado de consciência,
para um processo magístico, para um processo outro? Existe. Bom, os japoneses, eles adoram caçar cogumelos na montanha. E o Monte Fuji, em específico, é conhecido por ter amanita muscarina, que é um dos cogumelos mágicos. Uhum. E, bom, não preciso dizer, a galera sobe a montanha às vezes para caçar cogumelo. E por vezes, transitando ali na região do Monte Fuji, passei por pessoas com cestas cheias de cogumelos, inclusive estes, especificamente. Então, o Japão tem cogumelos mágicos? Tem. A galera sabe? Sabe. A galera consome? Consome. Ah, mas é em ritual mágico, é só para diversão? Olha, pela idade das pessoas que consomem, ser acima de 60 anos, eu acho que essas pessoas não estão só pela onda. Inclusive, existe dentro do shintoísmo algumas práticas que podem ser muito sobre isso. Não vou afirmar completamente que não sou especialista em shintoísmo, mas, assim, ao nosso ver, sim. Onde uma pessoa dança incorporado no Deus, mas antes disso ele bebe algo. E esse algo, os sacerdotes não contam o que é. Então, eu acredito que não seja apenas o saquê. E você já teve alguma experiência, seja no shintoísmo ou em alguma cerimônia específica, assim, lá no Japão, ou mesmo aqui no Brasil, antes de você ir para lá? No Brasil, eu tive uma experiência de ayahuasca e, recentemente, eu fiz uma experimentação de magia cerimonial com cogumelos mágicos. Porque no Japão, apesar de estar na natureza, a legislação proíbe. Proíbe qualquer substância alucinógena dentro do Japão. Só que o Japão tem uma gama bem grande de cogumelos mágicos que cresce lá. Então, a legislação proíbe você comprar e vender. Mas se você pegar na natureza, não tem problema algum. Muito bom. Ai, que ótimo. Muito bom. Tá vendo? Mas um monte de pessoas vai se querer ir pro Japão agora, só para subir o Monte Fuji. De conexão para pegar lá os cogumelos. Ó, que ótimo. O que você recomendaria? Bom, no seu caso, só a visão da cozinha e da sala já faz uma limpeza energética. Mas o que você recomendaria para nós, pobres mortais que moram em grandes metrópoles, para se realizar uma limpeza energética da casa? Lave sua casa com água benta. Vá até o padre da paróquia mais próxima e diga: padre, eu quero água benta. Leve seu vasilhame, ele não dará o vasilhame para você. E lave a sua casa. É uma forma muito simples. Se você não sabe consagrar a água da arte, que é muito frequente em magistas inexperientes, peça água benta. Agora, se você sabe produzir a sua própria água, então faça esse tipo de purificação. Não recomendo banhos com sal. Não é uma prática que eu recomende, porque o sal, ele arranca tudo. Então, não é um tipo de coisa que eu recomende aos meus. Mas banhos com ervas, principalmente erva doce, é uma coisa muito frequente na minha boca, recomendando para os meus alunos. Olha, toma um banhozinho com a erva doce. Tá se sentindo um pouco atacado, obsidiado, um pouco carregado? Molha cabecinha com água de arroz, sabe? Sabe aquela água que você escorre do arroz? Aquela água é muito boa para jogar aqui em cima, dá uma melhorada, uma clareza na mente. Então, é algumas recomendações que eu costumo dar também para os meus. E, bom, aqui em outros lugares também que a gente já fez pesquisas e também vivenciamos em cerimônias, existe uma grande importância também dos solstícios e dos equinócios. Como é que você vive lá 11 anos? Como é que você vive lá em 11 anos no Japão e se tem também essas celebrações dos solstícios e dos equinócios
Isso faz parte também do seu caminho de magia? Bom, os japoneses comemoram a natureza em todas as suas etapas. Então existe a festa da primavera, a festa do outono, a festa do verão, a festa do inverno. Existe. Onde os japoneses tocam música, bebem, dançam, se divertem. E isso tudo acontece dentro do templo porque eles querem comungar com os deuses. Então, isso é uma festa muito animada no Japão, muito. Eles colocam os altares dos deuses em carros e saem carregando os templos nos ombros, literalmente. E eles andam pelas ruas da cidade, bebendo, cantando, dançando, e isso acontece toda a estação. Fora algum aniversário do deus tal, ou festa do deus tal, são chamados Matsuri, e tem frequentemente no Japão, e por vezes a gente está querendo andar numa rua e está interditada porque está tendo um Matsuri. E se você estivesse no Japão e trombar com o Matsuri, com a palavra Matsuri, vá atrás, que é uma festa muito boa. Uhum. Muito bem, vamos aqui interagir, porque pela quantidade, como é que a gente vai conseguir com o tempo que a gente tem? Mas bora lá, eu vou ler um pouquinho mais rápido aqui para contemplar todos vocês que estão participando aqui também, aqui no chat, agradeço muito, né? Ficou, né? É isso aí. Maurício, eu vou começar aqui, que não vai adiantar a gente ficar aqui sem fazer o nosso trabalho. Vamos lá! Maurício, boa tarde, está por aqui também. O Itaci, salve Robson, professor e amigo, um abraço aqui, ó, Itaci, tá mandando um abraço para você. Um abraço, Itaci. Que beleza. O Frater Osimandias, grande Robson, papo excelente, está comentando aqui. O Maurício Ramos também, Robson Bela é um grande mestre. O Gibson Coine, opa, grandes irmãos aqui, salve para todos, está comentando aqui o Gibson. Já vou. Eric foi aquele que falou que ia pegar o café e uma chispa para acompanhar essa transmissão. Maria Feijó, é a Maria, é ela, né, que está sempre com a gente também, né? Lá de Córdoba, lá da Espanha, acompanhando aqui a nossa transmissão. Que bom que está por aqui nesse horário. E a Ram Flamínio está aqui desejando boa tarde. 93, meu grande parça Robson está aqui também. 93, Johan. O Frater falou assim, o Frater Osimandias, São Paulo é uma loucura. Manda a câmera para ele ver. Com certeza, cara. Eu tive que exorcizar uns 3 demônios para chegar aqui, no mínimo. O Robson falou assim para mim quando chegou aqui, o trânsito inteiro foi exorcizado. Muito bom. Rodrigo Carlos também desejando boa tarde, Selene também por aqui. O Frater falou assim, ó, boa tarde, meu amigo Robson, que sua estadia em São Paulo seja auspiciosa, já que já foi todo exorcizado nos trânsitos. Mas, falando de enoquiano, conta como fazer a parte prática da taumaturgia enoquiana. O que é preciso saber antes de começar, que o Frater está perguntando aqui? A prática da taumaturgia, ela vem de uma prática não tão louvável, criada por Anton Senzador Lavey, do satanismo. Era uma prática taumatúrgica, e até por isso eu ressignifiquei ela como taumaturgia, e não como outra coisa. É importante ter esse conhecimento de que Anton Senzador Lavey, ele descaracterizou as chamadas enoquianas originais, e o que eu fiz quando eu desenvolvi esse sistema e divulguei ele no site mortesubita.net é que eu retifiquei as chamadas, utilizando as chamadas corretas do sistema enoquiano. Eu entendi que as combinações das chamadas poderiam abrir portais energéticos para trazer essas energias que podem nos favorecer em nossos intentos. Então, a prática enoquiana da taumaturgia, ela vai ser uma prática que vai abrir esses portais enoquianos, que são os portais do Gebofal, e vão trazer essa energia para o praticante realizar os seus intentos
através de uma iluminação espiritual por meio da luz divina. Então, quando nós praticamos a taumaturgia, que são sequências de chamadas enoquianas específicas, nós abrimos portões específicos para que possamos ser inundados daquela força para realizar os nossos intentos. Muito bem, aí o Jax Jefferson, ó, tá aqui, grande Robson, muitos elogios aqui, viu? Maria Manel também está por aqui dizendo boa tarde. Mustafa, tem até Mustafa, tá vendo? Mustafa é muito chique. Salam aleikum. Tá aqui também acompanhando. E aí vem o Marcelo Deodébio, ó. Tem de perguntar para ele como que é o mercado dos tarólogos no Japão, se regulam, e lá os tarólogos picareta não dura, ele está comentando isso aqui. É verdade. O mercado japonês de tarô é um mercado gigantesco. Os japoneses adoram tarô anormalmente. E muito diferente daqui, que se pergunta apenas sobre relacionamento, lá se pergunta sobre trabalho, dinheiro. É o foco do povo japonês. E no mercado japonês de tarô, existe um ranking onde o tarólogo, a partir do momento que começa a trabalhar, ganha seu nome num ranking, e conforme ele é melhor mencionado ou citado dentro das próprias comunidades de tarô, ele sobe ou perde pontos, tendo sim um número 1, número 2, número 3 e até 200 e poucos para lá. E existe um ranking onde quem é bom sobe e quem é ruim desce. E isso reflete não só no preço da consulta daquele tarólogo, como também num expurgo do mercado por pessoas que não são honestas. Então, se a pessoa nem está no ranking, dificilmente ela vai ser procurada. Olha aí. Me diz uma coisa, e lá você atua também como tarólogo e está nessa lista de ranking também dessas conexões? Sim, eu estou ainda lá atrás, porque meu trabalho é novo, né? Eu tenho menos de 5 anos como tarólogo e tem tarólogos lá com 40, 50 anos trabalhando. Então, é claro que existe uma desvantagem em pontos muito grande, mas essa pontuação também é renovada por ano. E aí quem pontua são as pessoas que faz que é um cliente, ou tem existe um órgão. Um órgão. Porque no Japão a gente tem um órgão regulador da magia, uma secretaria. Pode parecer absurdo, mas lá temos sim uma secretaria governamental que regula esse tipo de prática. Até para impedir uma coisa chamada estelionato, né? Então, assim, no Japão a gente tem uma organização que zela pelas coisas e elas podem interditar um magista por práticas indevidas, inclusive estelionato. Então, aí eu vou voltar de novo àquela pergunta que eu fiz antes, assim, porque eu consigo imaginar um ranking votando publicamente. A pessoa vai lá e volta nessa questão de vídeo, não um órgão específico. Mas, assim, acontece isso também. Se você é mal falado nos fóruns, sua pontuação cai. Entendeu? Então, um tarólogo comete um deslize muito feio, cai muitos pontos. Por quê? Porque as pessoas vão lá e vão votar contra a pessoa. Então, japonês reclama. É um povo que atendimento ao cliente é algo sagrado. Não é à toa que o Japão é considerado um dos países com melhor atendimento do mundo. Ou seja, ou você atende bem seu cliente, ou então você não sobrevive no mercado. E como eles perguntam muito sobre dinheiro, trabalho, bolsa de valores, é aquela coisa. Não tem como você mentir. O cara vai ligar para você e perguntar: Robson, eu quero saber se o índice Nikkei amanhã vai subir ou vai cair. Se você errar, você acha que o cara não vai voltar lá te votar negativo? Vai. Porque números são incontestáveis. Muito bom essa conexão, né? Ai, que ótimo, viu?
Eu ia fazer a pergunta, mas com tanta pergunta que tem aqui, participações, não vai dar para me aprofundar nesse assunto. Mas é muito interessante. Numa próxima vinda aqui, a gente faz e aprofunda esses assuntos também. Flávio está por aqui trazendo umas saudações. Valéria Aquino, Rosana de Paulo, também por aqui. Fabiano, também por aqui. Fantástico. O Robson Belli é autoridade nesse assunto. Parabéns. De acordo com o Fabiano, você já está no ranking 1. Muito obrigado. E ele falou aqui, por favor, pergunte ao Robson como é conciliar o ocultismo ocidental com as práticas que os orientais adotam em seu dia a dia, como o respeito aos ancestrais. Bom, eu tenho um Boveda em casa e eu tenho prática de culto ancestral na minha casa, até porque eu tenho uma conexão familiar muito forte. Então não é muito diferente do que nós ocidentais já fazemos. Eles têm um culto ancestral também, os japoneses, no qual muitas vezes, se alguém foi muito grande dentro da própria família, eles deificam aquela pessoa. E eles se tornam um deus familiar, um deus dentro da própria família, que é invocado para determinada função. Então, existem muitos deuses que não são nem sequer catalogados, justamente porque são adorados em âmbito familiar, e aquela família não quer que outra pessoa venha adorar aquele cara, porque é uma coisa muito particular deles. Não, é o nosso Deus. Eu lembrei um filme que eu assisti em VHS, faz muitos anos isso, e era do Japão, em que era o que a pessoa fazia? Ela queimava uns objetos de papel e esse negócio materializava no mundo espiritual para os respectivos parentes, os espíritos. Só dando uma dica, eu dei um anual e um conjunto desses amuletos para o Marcelo Del Débio. Estamos cogitando publicar esse tipo de material em português, porque eu já tenho ele traduzido. Então, fica aí o spoiler, né? Não me mate, Del Débio. Olha aí, novidades aí. Então, depois acompanhe isso aí, esses processos magísticos orientais, notadamente do Japão aí com o Robson Belli. O Itaci está falando assim, Euquiano é vida. E o Diego Ribeiro fala assim, a grande mestre Robson Belli. O Ricardo Lopes falou que chegou atrasado, mas vai acompanhar e depois assistir do começo. Bem-vindo ao Brasil. Sempre será a sua casa, está falando aqui o Ricardo Lopes. Sempre será. E o Diego está elogiando a live, top. O Flávio falou assim, infelizmente não poderia estar no Sofia. Tem uma opção de você fazer o online. Faz o online. Não pode estar presente, pessoal. Compra o online. Não perde a oportunidade, sério, se você está assistindo esse vídeo aqui, não perde essa oportunidade, vai ser o maior evento de ocultismo brasileiro agora do final do ano. Não perca essa oportunidade. Dica aí, Flávio, para você. Renê, tá aqui, a grande mestre Robson Belli, o Lu tá falando do mestres, a Angélica tá falando assim, boa tarde, a Tati, olha, Toyama, então já tem conexão aí com o Japão, né? Toyama. E ela pergunta, Robson, você faz atendimento? É a pergunta. Né? Faço. Que tipo de atendimento? Agora não que eu estou no Brasil, mas quando eu estou no Japão e tenho tempo, sim, faço atendimento de tarô, faço atendimento em outras questões, e até mesmo se alguém tem algum problema espiritual, eu costumo ajudar com um atendimento espiritual, conversando com a pessoa e mostrando os melhores caminhos para que ela possa solucionar aquele problema espiritual em específico. A Maria Manuel, estou passando por um problema que tem me desequilibrado emocionalmente. Tenho feito preces, porém sem resultados. Existe um ritual simples para eu me conectar com o anjo e ter a resposta que busco? Pergunta aqui Maria Manuel. Existe. Me procura, Maria, e a gente conversa. Itaci Ferreira, muito bom ver vários colegas de cursos do Robson aqui. Abraço. A turminha do Robson, dos cursos. Tem vários cursos que você tem, não é isso? Depois 40. Vai dar para citar os 40. Não dá. Não dá pra... 40 cursos, cara. É bastante. É porque cada grimório é um curso, e aí... Maravilha. Então, depois eu pesquisar, então,
robsonbelli.com, é isso? .com.br. robsonbelli.com.br. Porque os cursos são em português, não é em japonês, é em português, não é isso? Sim. E temos curso de magia japonesa também já à disposição. Ó, muito bem, já pode acessar. O Mustafa Braço Correia, também aqui, ó, a Maria Feijão fala, quanto mais assisto, mais sei que nada sei, é o comentário dela. Ela que acompanha diversos programas também por aqui. Rafael fala, seja bem-vindo, Robson. Rafael Oliveira, esse daqui. Ó, certifico e dou fé. Que top! Sou de uma religião messiânica. O fundador foi até o Monte Fuji e teve uma revelação, alguns livros diz que ele rezou, mas agora falando dos cogumelos, fico pensando lá. Abraços fraternais, o nome dele é Luiz Rezende. Pois é. Pois é o comentário, pois é. O Flávio Fly lá de Minas. Robson Beren, olha aí, ó. Acompanho o trabalho dele. Faço parte de um grupo do Telegram também, enoquiano. Muito conhecimento. Olha aí que estava na outra, também está aqui presente também nessa. Valeu, Flávio. Saber que está te acompanhando já no Telegram. Qual que é o seu Telegram? Fala para ele. Ou é só para alunos ou é aberto? Entra lá no enoquiano.com.br, vai ter um link e aí você vai entrar numa pré-aprovação, onde a gente vai escolher se você entra ou não, porque nosso jargão é quase todo mundo é bem-vindo. Quase todo mundo é bem-vindo. Vai ter a seleção. Você faz o quê? Você convoca os espíritos e vamos ver se esse ser humano se encaixa com essa egrégora. A gente joga o tarô, né? O tarô. É isso aí, é das cartas. Tá aqui, ó, enoquiano.com.br para você ver se você é uma das pessoas que vai passar para fazer parte do Telegram. Você sabe que várias pessoas que, inclusive, são professores de conexões espirituais e magístico, para vir fazer o meu curso de terapias xamânicas, vai no tarô. Tem que sair no tarô, tem que ter a confirmação do tarô para poder vir fazer os meus cursos. Não é assim, só porque viu um chamado, não. Para fazer o curso, vai para o tarô, vai para algum processo mágico para ter a resposta para vir para o curso de formação. Muito bom, né? No caso também do enoquiano, também é a mesma coisa. Quer comentar alguma coisa? Sim, eu quero falar. Até porque, Samuel, o problema da magia enoquiana é justamente que ela funciona. Então, entregar isso a qualquer pessoa, de qualquer maneira, a gente decidiu colocar um pequeno filtro ali. E o que é que tem nesse Telegram que as pessoas ali têm acesso? A gente tem todo um curso básico em apostilas para a pessoa aprender enoquiano e qual vertente do enoquiano ela deve escolher para ela, qual se adequa melhor ao seu caminho, seja da Golden Dawn, seja tradicional, seja taumaturgia, vai depender das condições da pessoa. Então, ali a gente tem um material que está publicado de maneira unificada num livro chamado Iniciação na Magia dos Anjos Enoquianos, publicado pela editora Daimon. Esse material é um compilado de todo esse conteúdo que nós temos lá aberto para que a pessoa possa aprender pelo menos o básico e praticar a magia enoquiana. Só que é aquela coisa, ali nós não temos um acompanhamento, uma mentoria, uma coisa assim. A pessoa entra, recebe o conteúdo e pratica da maneira que quiser. Autoinstrucional. Exato. Se a pessoa quiser uma instrução mais específica, aí compra nossos cursos da Daimon, no projeto Mayhem Cursos, né? E aí vai ter lá magias enoquiana, aí você entra lá, compra os cursos, e aí você vai ter a minha instrução diretamente, e aí pode me perturbar, porque eu gosto de responder aos meus alunos. Fantástico. Dana, Robson, você vê alguma correspondência dos deuses do Japão com os santos entidades do Brasil? Dana pergunta. Bom, se eu vejo até com Exu. Diego, fala sobre a funcionalidade dos pantáculos. Eles funcionam apenas após serem consagrados? Não. Eles funcionam por si mesmos. Eles, em parte, têm o que é considerado geometria sagrada. E como símbolo de geometria sagrada, a gente entende que eles imprimem, devido ao seu contraste, muitas vezes, a sua forma no astral. E isso faz com que eles funcionem. Então, nem só de consagração vive o mago, muitas vezes de um entendimento de como as coisas funcionam
para que ele possa aplicá-las. Então, os pantáculos, eles têm esse segredo, eles imprimem no astral essa energia qual eles têm essa sua designação. Olha aqui, a Rosana Crapini está por aqui, falando que está conseguindo acompanhar agora. E aí está assim, falando, Robson, dentro das práticas do enoquiano, qual o leque de possibilidades em termos de objetivos? É ilimitado. Maurício Ramos, resposta curta, você viu? Como era a aparência do anjo, Robson? Pergunta aqui o Maurício Ramos. Acho que é o anjo do Da verão, evocação, da né? evocação, acho que do verão. Bom, eu vou, antes de dar a descrição que apareceu para mim, eu quero deixar uma coisa muito bem clara, que eu sempre falo para todo mundo, é que a aparência de uma entidade espiritual não importa. Por quê? Porque a luz astral ela é extremamente plástica e moldável. E a entidade aparecerá para cada um segundo qual as suas próprias concepções conseguem concebê-lo. Logo, um anjo aparecerá de uma forma para uma pessoa e de outra completamente diferente para outra pessoa que tem um arcabouço simbólico diferente. Então é importantíssimo lembrar que a forma com qual uma entidade aparece para uma pessoa não diz respeito a como apareceria para você, ok? Mesmo as descrições das aparências das entidades em grimórios é falha e devido a isso, devido a essa plasticidade e devido ao uso do maquinário humano para compreensão dessa experiência, a gente entende que a aparência dos espíritos ela é múltipla, diversa, e um espírito pode aparecer de uma maneira muito diferente uma vez, e até mesmo de maneira diferente numa próxima que for chamado. Então, eu não recomendo você se apegar à aparência, tá? Bom, ele apareceu de maneira muito grande, como ele apareceu para mim, muito grande, muito branco e muito magro, com asas e todo aquele conceito, né, vestido de vermelho e branco, com uma bandeira, e foi assustador quando ele apareceu. Então, cabelo vermelho, roupa vermelha e branca, a gente vai ter essa aparência que ele se manifestou para mim, mas como eu acabei de dizer, a aparência que ele se mostrou para mim não faz diferença alguma, tá, pessoal? Maravilha. E aqui a Maria Feijó tá falando assim, ó, live maravilhosa, muitas informações, primeira vez que escuto o Robson e estou adorando. Parabéns ao canal e parabéns ao Robson, manda até coraçõezinhos assim para você. Aí que beleza. Põe a câmera. Muito obrigado. Você pensou que japonês, que estilo de 11 anos morando no Japão ia ficar só assim? Não. Ainda tem brasilidade. Olha aqui, o Elvis Rodrigues, como participar online? Não vi na página de vendas. Vamos tentar achar isso? Então vamos lá, para responder aqui a pergunta do Elvis, que não conseguiu achar. Mas você consegue achar, hein? Olha lá. Ingressos. Ingressos. E a gente já desce a página, né? Tá, o seu microfone está aberto, certo? Tá aberto o meu microfone, sim. Beleza, e aí? Aí aqui tem, realmente, workshop, as práticas. O drink já esgotou. Sim. E os workshops, eu não sei, deixa eu ver aqui no Desce mais. Se aqui, desce mais um pouquinho. Tem a meia entrada. Mais. E descendo mais um pouquinho. Contagem regressiva. Ixi. E finalizamos. Deixa eu ver. Bom, eu não sei. Mas eu sei que tem. Tem. Eu sei que tem, eu só não sei onde é no site. Bota mais embaixo. Tem um WhatsApp. Pronto, vai nesse WhatsApp. Vai no WhatsApp, perturba no WhatsApp que vai dar certo. É isso mesmo. Esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela, pega ele e aí você entra nesse WhatsApp e eles vão informar, porque eu sei que tem por formato. Olha lá, tá na tela de vocês, ó. 11 93. Será que ele foi de propósito que colocou 93? 933 76 3843. E aí você vai lá e você consegue informações aí. Eu pensei que era mais fácil de encontrar, mas é isso. Vai lá pelo WhatsApp, tem essa opção. Tem essa opção, tá bom? Maravilha. E gratidão pela pergunta aqui, Alves, também saber que tem esse formato online. Para quem não sabia, tem também essa oportunidade de vocês adquirirem lá o Simpósio Sofia. Lau, como vê nessa nova procura e tendência de busca pelo enoquiano hoje? Como é que você vê isso?
Muita gente tem medo dessa busca e dessa procura. Eu sou contra esse obscurantismo. Eu acredito que a informação, a divulgação da informação de maneira o mais correta possível é o melhor caminho para que as pessoas tenham conhecimento de algo. Existe um crescente interesse na magia enoquiana? Sim. Contudo, é importante que entenda-se que nem todas as pessoas que falam, que dizem que praticam enoquiano, realmente praticam. Eu, Frater Goya, o Johan e outros, temos um grupo no qual nós nos fechamos, que somos as pessoas que zelam por uma prática mais adequada, correta, e nós somos um conselho enoquiano, onde busquem as pessoas desse conselho, tá? O nome do conselho é Adon Gebofal, e a gente está ajudando as pessoas a terem uma prática enoquiana segura e pautada no que é correto dentro do enoquiano, e não em suas distorções. Rafael, olha aqui, ó. O Rafael Oliveira falou assim que é o mesmo ingresso Sofia. Quem compra o ingresso desse ano terá acesso às palestras dos anos 2023 e 2024. Ele está comentando aqui a informação, Rafael Oliveira, né? Então, agradeço aqui também pela informação. É só ir lá no simposiosofia.com.br. Algumas pessoas agradecendo também ao Flávio, assim, ó, estou lá e acompanhando também aqui o Robson Maribelli. A Valéria falou assim, ó, ansiosa para praticar do Robson no Sofia. E o Lázaro também, grande Robson, está te aplaudindo também aqui nos comentários. E ele lá falou assim, você acha que há uma necessidade de dominar os crime para praticar o enoquiano? É a pergunta dele. Não. Você pode não dominar o Scrying para praticar o enoquiano. Contudo, você perde a melhor parte do show. Selene. Samu, e também fazendo um adendo aqui, a gente falou sobre o Flávio, que estava presente na live passada, mas o Léo também. O Léo também. O Léo estava presente e fez perguntas também inteligentíssimas nos dois temas. Então, Léo, acho que hoje foi a primeira vez que eu vi o Léo. É comemoração de 120 mil inscritos, sim, é isso? Muitas energias boas para ir para o lado também, com perguntas. Só que eu já passei muito do tempo daqui, porque eu preciso pegar, olha só que hora, meu filho já está. Achando que a gente vai ter que anotar as perguntas e deixar para eu vou passar essas duas aqui e acabou, porque o meu filho está esperando o pai. A gente vai tirar uma foto ainda com o Robson antes dele ir. Selene, Robson, você poderia falar sobre a importância do SAG e como essa conexão pode ajudar na jornada do magista? Bom, eu considero fundamental que o magista tenha contato com o seu sagrado anjo guardião, sem muitas mistificações ou um preciosismo. Eu acredito que todo mago deveria ter contato com o seu sagrado anjo guardião para poder se desenvolver ainda mais, tendo a orientação de um verdadeiro mestre e guia na sua vida. Porque eu não sou mestre, eu sou apenas um instrutor. Eu ensino uma habilidade prática, eu ensino uma capacidade. Quem realmente guia, quem realmente instrui o magista por toda a sua vida é o seu SAG, é o seu sagrado anjo guardião. Então, gosto de colocar isso, o pessoal fica chamando de mestre, mas eu mesmo não me considero um mestre e considero que as pessoas devam considerar o sagrado anjo guardião, o seu eu superior, como um verdadeiro mestre para a sua vida, que foi designado para essa função. Bom, o Elvis está trazendo uma pergunta, não sei se você tem conhecimento relacionado a isso, ou se seria para o Del Deb, que a gente já abordou essa temática aqui. Com o Del Deb, ele pergunta aqui, o Elvis, qual a forma de identificar os 7 anjos do meu mapa astral? Bom, você vai usar basicamente o Shemha Meforash para identificar segundo a astrologia. Você vai verificar basicamente em que grau está o seu planeta de cada signo, e com isso você pode cruzar essa informação e encontrar o nome de cada um dos 7 anjos, né, dos planetas relativos. Maravilha, a gente chegou aqui ao final, eu passei 20 minutos do horário que eu deveria ter terminado, mas agradeço a vocês que puderam nos acompanhar, também estava prestigiando também a vinda do Robson Berni, também nesse horário também novo, que a gente já viu especialmente também para ele,
para a sua vinda aqui no Brasil. E agradeço a vocês que participaram, seja no ao vivo, seja no gravado, vai ficar aqui disponível também para vocês, como sabem, aqui no YouTube. Também o Ed Murphy, o Iago Mihael, que passou muitos avisos e conexões aqui direto, também maratonando comigo. O próximo não, né? O próximo vai ser 8 horas, 19 horas, Cerimônia do Fogo. Depois das 21 horas ele não vai estar aqui, mas eu vou estar aqui nessa nossa maratona aqui na TV Consciência Próspera. Então agradeço aqui ao Iago Mihael. Flávio, agradeço. Maurício também, Valéria também. Todo mundo que está colocando aqui essas conexões e agradecimento. A gente quer agradecer até o próprio aqui, olha, tá vendo? A Ivone Hoffman. A Ivone Hoffman é a que mora lá no exterior, não é? Exatamente, a Ivone. A Ivone, várias pessoas internacionais acompanhando aqui a nossa transmissão da Espanha e também de Portugal, né? E da Alemanha, que nos 3 países que foram presentes na nossa participação de hoje. Agradecer ao nosso amigo, colega de muitas empreitadas e entrevistas aqui maratonadas, que é o Marcelo Deldeb. Foi ele que indicou, inclusive, o Robson. Então, agradecemos essa ponte, esse Marcelo Deldeb. Simpósio Sofia, 15, 16, 17 de novembro. Turminha que puder acompanhar no presencial, venha, se não faça igual algumas pessoas estão fazendo, indo para o online, tendo acesso a nossa participação, porque eu também vou participar, né? O Robson vai estar lá também, eu também vou participar, como um dos palestrantes lá do Simpósio Sofia. E agradeço ao próprio Robson por ter vindo, ele fala assim, diretamente do Japão para o estúdio. E peço para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Bom, eu vou bancar o ET Bilu, busquem o conhecimento, e quero agradecer o Samuel, o Deldébio. Pessoal, estudem, busquem o conhecimento, realmente é algo importante, busquem fontes seguras, pessoas referenciadas, acima de tudo, para que vocês possam obter um conhecimento verdadeiro, prático, e que possa ser luz no seu caminho.